E, senhores, a questão nuclear é um ponto muito importante e hoje muito se falou sobre isso. Inclusive, a Rússia informou aos Estados Unidos que suspendeu temporariamente as inspeções no local de suas armas nucleares estratégicas sobre um tratado de controle de armas conhecido como Novo START. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os Estados Unidos estão buscando vantagens e privaram o país do direito de realizar inspeções em território americano. Professor Mallotti, esse é o principal tema da semana? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que sim. Acredito que essa nova fase, digamos assim, do conflito, né, atingir uma usina nuclear, não só uma usina nuclear, mas a maior usina nuclear, ela lança mais perigo de uma possível guerra nuclear ou de algo nuclear que seria, do ponto de vista humano, seria desastroso. O que eu acho que está acontecendo, que intensificou nas últimas semanas, é uma guerra até de narrativas, né, da Rússia e da Ucrânia, no sentido de que a Rússia tem acusado o exército ucraniano, né, de algumas atividades ou de algumas práticas em áreas civis. Agora houve-se boatos, né, de que esses ataques a essa usina tenha sido provocado pelos próprios ucranianos, né? A Ucrânia se defende dizendo que não, né, que não é, que isso, tanto os ataques a civis como os ataques à usina é fruto de incursões russas. Então a gente tem aí também talvez uma etapa diferente de uma guerra de narrativas, né? Os Estados Unidos também, a semana passada, eles demonstraram uma certa insatisfação com os Zelensky, hoje aprovaram um pacote multibilionário de ajuda. Então a gente tem aí uma situação, uma nova etapa desse conflito, acho que mais uma etapa que não será a última. Kawaguchi, esse pode ser um ponto que justifique uma intervenção da ONU dentro do território ucraniano? Justificaria, mas dificilmente a ONU conseguiria aí botar os seus agentes para verificar isso, porque a usina de Zaporizhzhia ela está ocupada por tropas russas. Coisas que a gente tem que prestar atenção. No sábado, houve um bombardeio que a Ucrânia diz que foi um bombardeio feito pela Rússia. Os russos dizem que foi os ucranianos, como o professor bem colocou, mas a questão é que ficou muito próximo de ter um vazamento de hidrogênio contaminado com radiação. Então, autoridades ucranianas estão falando que praticamente por milagre não aconteceu um rompimento de uma estrutura crítica e um desastre nuclear. Então é uma coisa que os dois lados eles têm que se refrear, tanto Rússia como Ucrânia. Não faz sentido você bombardear uma instalação como a usina de Zaporizhzhia. E uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é essa questão das inspeções do arsenal nuclear dos Estados Unidos. A gente tem esse acordo que se chama Novo START, que ele tenta controlar a proliferação de armas nucleares no planeta. Por esse acordo, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, que eles detêm aí pelo menos 90% das armas nucleares de pronto emprego, que podem ser usadas imediatamente, você tem aí, de cada lado, eles podem ter 1.550 ogivas prontas para uso, tanto Rússia quanto Estados Unidos. E por esse acordo, eles podem fazer inspeções surpresas, um no arsenal do outro, para ver se ninguém está colocando mais ogivas de prontidão. Isso é muito importante porque isso é o que impede, por exemplo, uma guerra nuclear, principalmente em um momento de tanta tensão quanto a guerra da Ucrânia. E o que a Rússia está falando é uma escalada na narrativa diplomática, na narrativa de violência diplomática. Ele diz, olha, vocês colocaram sanções, Estados Unidos, vocês colocaram sanções aqui na gente, a gente não tem como pegar um avião e voar aí até os Estados Unidos para verificar as ogivas porque vocês fecharam o nosso espaço aéreo. Isso não é uma desculpa técnica, é uma retaliação às sanções.
Mas o que na prática vai acontecer é que esses arsenais, pode acontecer que eles não sejam verificados mutuamente. Aí a gente perde, em tese, a gente pode ficar mais frágil esse acordo que impede que acidentalmente comece uma guerra nuclear. A gente tem uma escalada de narrativa que pode ser muito perigosa. Nos últimos 20 anos, a gente viu o arsenal nuclear do mundo diminuindo, ogivas sendo desativadas. Só que nos últimos tempos, parou essa diminuição, ela está estável e todas as previsões dizem que agora vão ser criadas mais bombas nucleares. Ou seja, a gente estará mais próximo de guerras nucleares do que a gente estava tendo nos últimos anos. Bom, e aí a provocação é para você, Fernando Conrado. Em função do que nós estamos vendo, dessa crise entre as grandes potências, e onde você tem, por exemplo, hoje um analista falava, por exemplo, que a Ucrânia cedeu as suas armas, entregou as suas armas para a Rússia e hoje está subjugada. Eu pergunto a você, o Brasil um dia vai entrar nessa escalada? Também vai buscar a sua arma nuclear? Muitas nações acreditam que a utilização de armas nucleares seja a maior defesa que uma nação possa ter. Eu acredito, o Brasil já fez diversas incursões dentro da esfera científica para o desenvolvimento de energia nuclear aqui, mas rezo a Deus aí que nós não tenhamos essa escalada no nosso território. Algo importante que Kawaguchi nos traz hoje é exatamente a questão da escalada dos conflitos, inclusive diplomáticos. No momento que as nações, as superpotências, né, os Estados Unidos e Rússia não autorizam essa checagem das armas, hein? E beira o inacreditável nós estarmos falando aqui de um limite, um teto máximo de 1.550 ogivas nucleares, quanto precisaria aí apenas de meia dúzia delas para estraçalhar o planeta ao meio praticamente. Óbvio, né? Estou forçando a barra aqui nesse número aí só para deixar uma clareza de imagem para as pessoas da desproporção do número, né, de crescimento autorizado por cada uma das nações. E outro ponto importante nessa guerra de narrativa que o professor falava, eu acompanho sempre os sites russos, os ucranianos, sobre o que eles falam sobre o conflito, né? De fato, aí, os ucranianos dizem que foi por um triz que a gente não teve um acidente nuclear. Já, por outro lado, os russos dizem que todas essas pontes que cercam o rio Zerebets ali, estão sendo minadas, estão sendo atacadas pelos próprios ucranianos para não autorizar esse acesso de defesa, o acesso de ajuda aí na usina nuclear. Então a gente está vivendo aí de fato um momento crítico e uma escalada desse conflito que a gente analisa aqui a cada novo santo dia, mas que a gente não consegue ter uma dimensão de onde pode chegar. A coisa está ficando feia, tá? Porque quando a gente acha que tem uma chance de acalmar, vem os Estados Unidos aí e coloca mais dinheiro para a Ucrânia, reforçando essa guerra local, e a gente já sabe que a Ucrânia já se retirou da região de Donbás ali, já naquele setor ali já está praticamente entregando os pontos. Então a gente tem que ver agora quais serão os próximos passos e analisar a cada novo dia o que pode acontecer. Professor Marcelo Balotti, inclusive, o Fernando Conrado, né, o nosso comentarista PAN, ele estava hoje, me mandou algumas imagens, né? A gente falando dessas narrativas, onde 3 soldados que seriam ucranianos estavam com o rosto vendados, com silver tape, em posição de joelhos, subjugados e estavam prontos para serem executados. Dentro dessa narrativa que circula pela internet, pela rede. E aí fica difícil a gente ter uma informação oficial. Nessa segunda-feira, por exemplo, o subsecretário de Defesa russo, o Colin Kahl, afirmou que cerca de 80 mil militares russos morreram ou ficaram feridos na Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Ele também garantiu que as forças russas perderam 3 mil ou 4 mil veículos blindados e podem ter esgotado seus mísseis guiados de precisão depois de ter disparado uma grande quantidade contra a Ucrânia. É um número muito expressivo esse, né, professor? Sim, sem dúvidas. É algo que a Rússia, quando ela toma a decisão de invadir a Ucrânia lá em fevereiro, né, dia 24 de fevereiro,
O Putin não esperava perdas desse tamanho, se forem verdades, né? Esse conflito de narrativas, ele tem esse objetivo também, né? De transformar fatos, aumentar números, até para que, por exemplo, os Estados Unidos, né, em defesa da Ucrânia, divulgando números desse tamanho, você continua mantendo o apoio da Ucrânia, as forças da Ucrânia nesse conflito. Você traz o Ocidente mais para o apoio da Ucrânia, né? Então você tem esses conflitos, essa velocidade que a gente tem da internet, né, das informações, a informação está a um clique das mãos de todos. Isso também é um componente desse conflito, né? E acho que é um componente dos conflitos contemporâneos, né? Então você tenta ganhar apoio, ganhar fôlego num conflito desse porte, divulgando dados, e é muito difícil da gente saber se é verdade ou não. O Conrado falou muito bem, né? Você entra num site russo, ele tem uma informação, você entra num site ucraniano, uma informação, o mesmo fato tem uma informação distinta. Então fica difícil para a gente saber o que de fato está acontecendo, o que de fato é verdade. A minha percepção é que a Rússia ela perdeu muito mais do que ela esperava perder no começo da guerra. Eu acho que ela acreditou que ia ser um conflito muito mais rápido, com poucas perdas para ela, e o conflito se estendeu muito mais do que estava previsto, e acho que a Ucrânia, até com o apoio do Ocidente, ela resistiu muito mais do que a Rússia estava planejando no início. E aí, Kawaguchi, vamos lá. Coreia do Norte vai ajudar com tropas? A China está oferecendo equipamento militar para a Rússia? Por outro lado, Estados Unidos, a gente está falando de 1 bilhão em mísseis hoje, em foguetes que serão doados ao território ucraniano. O que tem de narrativa e o que tem de verdade nessas informações? Se a gente pegar, por exemplo, os primeiros pontos que você tocou, William, Coreia do Norte ajudar, parece mais guerra de informação isso. A Rússia, ela não precisa, a princípio, de um apoio da Coreia do Norte. É claro que, diplomaticamente, na guerra da narrativa, seria positivo, mas ela não precisa. A gente lembra que a Rússia ela não está lutando uma guerra absoluta contra a Ucrânia. Ela está usando uma certa quantidade dos recursos que ela tem, mas não todas as suas forças. Se fosse todas as suas forças, o governo Putin teria declarado estado de mobilização nacional e não classificaria aquilo como uma operação militar especial, mas sim como uma guerra. Então ele está usando com parcimônia os recursos que ele tem. A China, até agora, tem dito que não vai ajudar com equipamentos militares. Isso seria importante para a Rússia, porque a Rússia está já com segundo analistas ocidentais, uma escassez de armas mais tecnológicas, como os mísseis de longo alcance. Seria importante, mas até agora não tem informação confirmada de que esse apoio esteja acontecendo. Só para finalizar essa questão do orçamento, os Estados Unidos, anunciou hoje mais 1 bilhão em armas. Isso vai levar para cerca de 9 bilhões as armas que estão sendo colocadas na Ucrânia. Esses 9 bilhões estão dentro daquele orçamento aprovado em maio de 40 bilhões, que no fundo, junto com o ano passado, é 54 bilhões. Então há um apoio bastante grande.